Boa tarde, boa tarde. Hoje, 7 de novembro de 2022, eu sou Geraldo, estou na escola de Ipatinga. Hoje, nossa quarta aula de técnicas de controle, a C11. Estou com as turmas de Uberlândia, turma 1 e turma 2. Lembrando que essa é a nossa quarta e última aula, tá? Fica atento aí. Aqueles que, porventura, não puderem assistir a aula nesse exato momento, ela está sendo gravada e a gravação vai estar disponível para vocês no portal ainda hoje. Tá? A apresentação dessa aula em PDF já está disponível para vocês no portal. Quaisquer momento aí que vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário por fazer, vocês podem ativar o microfone ou escrever pelo chat que eu estou acompanhando. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todo mundo aí. Vamos que vamos aí. Deixa eu ver aqui quem chegou. Rafael voltou, Ana Vitória, Maria Luiz. Boa tarde para todo mundo, tá? Vamos que vamos. Final de semana próximo agora, dia 13, tá? Vai vencer a atividade 2, EAD, valor 20 pontos, tá? Nós fizemos a primeira atividade valendo 20, mais uma valendo 20 para fechar a pontuação da parte EAD e ficará 60 pontos para a parte prática que vocês farão ou estão fazendo aí, dependendo do cronograma da aula da escola de vocês. Essa atividade 2 aí são exercícios sobre técnica de controle em software, inversor e servo, que é a aula de hoje, ok? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem estar mandando mensagem para mim ou publicando no fórum, que eu estou sempre observando, ok? A aula de hoje, a gente vai falar de servocontrole e processo industrial de batelada. Tranquilo? Se alguém quiser fazer algum comentário antes da aula aí, fique à vontade. A gente está à disposição de vocês. Sem comentário, vamos lá então. Nossas referências bibliográficas são o nosso livro Técnicas de Controle, que está disponível para vocês no portal. E literatura complementar, a gente sugere o controle de processos industriais a princípios e aplicações. Servoacionamento. Servoacionamentos são sistemas eletromecânicos de controle de precisão. Tá? Então, você vai fazer um controle de posicionamento com precisão. Eles encontram aplicações em diferentes campos da indústria, como, por exemplo, máquinas, ferramenta a comando numéricos, as máquinas CNC, sistemas de posicionamento, que vai precisar de colocar uma peça em determinada posição com precisão, linhas de transporte, robôs, né? Robôs industriais, o robô tem que gravar as posições dele, e no sistema flexível de manufatura, que é o famoso SIM, tá? Sistema flexível de manufatura. Servomotores são os motores utilizados pelo servoacionamento. Os circuitos de alimentação dos servomotores encontram-se em uma unidade chamada servoconversor. Então, sendo assim, a gente fala que um servoacionamento é igual a um servomotor mais um servoconversor. Tá? Então, é um conjunto de um sistema de controle, conversor, para alimentação, e um sistema motor, que é o servomotor. A primeira característica necessária para a escolha de um motor para tal função, ou seja, para ser um servo, relaciona-se com a facilidade e simplicidade de atuação no controle da máquina. Então, tem que controlar essa máquina. Nesse ponto, vale ressaltar a importância do torque nos acionamentos eletromecânicos. Ele é a única grandeza comum nos mundos elétrico e mecânico e, portanto, a variável de interface. Tá? Tensões e correntes, como por exemplo, pertencem ao mundo elétrico. Já velocidade e posição são grandezas mecânicas. Quando eu aplico tensão
circula a corrente e gera um torque no motor. Esse torque vai gerar movimento através de velocidade que vai determinar uma posição. Então, o torque é a ligação entre sistemas mecânicos e elétricos. Os servomotores são utilizados para sistemas que necessitam de uma dinâmica rápida, ou seja, em sistemas que exigem altas acelerações, tem que ser trabalhar em velocidade bem alta, e desacelerações. Tá? A gente tem aqui como exemplo a servodrive aqui, tá? Recebe uma alimentação trifásica, que é o vermelhinho aqui, e vai entregar uma alimentação, que é o cabo de potência para o motor. Tá? O motor tem um sistema de sensor de posicionamento, que é o cabo verde aqui, a linha de cabos verde aqui, que traz o posicionamento para o servodrive. Também tem na mesa rotativa mais sensores de posicionamento que vão trazer para o servodrive. Esses sensores aqui, alguns deles são de velocidade e outros de posicionamento. Então, a gente tem essas características aí. Aqui a gente tem um sistema de comparação na resposta de controle utilizando o inversor de frequência e motor assíncrono, sistema em malha aberta, né? Então aqui eu tenho um graus aqui, né? O set point setor aqui 45 graus, eu mando ele movimentar, ele faz aqui de forma quase que linear aqui, ó, uma rampinha aqui, ó. Posição angular da mesa rotativa. Se eu faço isso com o servodrive, tá? Eu dou um set point aqui, observe como a curva aqui, ó, olha como é muito mais rápido, tá? O sistema de ajuste aqui de posicionamento, ele se posiciona muito mais rápido, tá? E preciso. A gente tem sistemas de controle por servo acionamentos, né? A função do servo é responder a um comando externo. O servo ele só obedece, né? O servo motor que ele obedece o comando, né? Gira para a esquerda, gira para a direita, gira na velocidade tal, gira tantas voltas. Então, ele fica obedecendo esses comandos, por isso que ele é um servo motor. Conjunto formado por dois equipamentos principais, né? O servo acionamento. Um deles é o servo motor e o outro é o servo driver. A servo motor gera o movimento, o servo drive controla o movimento. Esses elementos têm a capacidade de seguir fielmente uma referência de torque, velocidade ou posicionamento. Então, eles trabalham por torque e velocidade, assim como o inversor de frequência tradicional, ou posicionamento, que é a prioridade nossa aqui nessa aula. Uma das grandes vantagens do servo é a repetitibilidade e sua precisão em se tratando de posicionamento. Então, ele consegue repetir várias vezes a mesma função e sempre vai fazer exatamente igual, tá? Matematicamente igual às repetições. Aplicações, tá? Máquinas operatrizes de diversos tipos, torno, né? As máquinas CNC, além do torno, a gente tem as fresas, tá? O centro de usinagem, máquinas embaladoras, etiquetadoras, todas essas máquinas que trabalham com posicionamento de ferramenta. Então, ela precisa de ter um servo controle. Funcionamento do servo drive, tá? Recebe o sinal de um sistema de controle, amplifica e transmite uma corrente elétrica para o servomotor para produzir movimentos proporcionais ao sinal de movimento. Então, ele vai receber um sinal para se movimentar de acordo com o movimento. O encoder, acoplado ao servomotor, devolve o estado atual para o servodrive, que compara o estado atual do motor com o estado desejado e altera a tensão da largura de pulso do motor para corrigir o desvio, que é o erro. Então, eu consigo controlar a velocidade e posicionamento. Tá? Então, eu posso estar trabalhando, falar com o meu motor para ele dar 5 voltas na velocidade de 100 RPM. Tá? Então, ele vai fazer esse movimento preciso de 5 voltas, até frações de voltas ele consegue trabalhar, e na velocidade
específica. Aqui a gente tem exemplos, tá, de dispositivos. Tá? A gente tem aqui de um fabricante, o servo e o motor. Aqui a gente tem o da WEG, a linha SCA-05, tá? E os motores. Tá? Então, eles são a característica bem parecida com o inversor de frequência, só que eles são preparados para trabalhar em malha fechada. Não que o inversor não trabalhe em malha fechada, mas a malha fechada deles é bem mais precisa na definição. Características do servo drives: resposta rápida, trabalha com frequências de 400 Hz ou mais, ou seja, consegue trabalhar em altas velocidades, que a velocidade é que determina, a frequência que determina a velocidade. Aceita velocidades de até 5.000 RPM com precisão no posicionamento. Possui alto torque, capacidade, né, controle dele é por torque. Ocupa um pouco espaço, né, são pequenos essas estruturas aqui. IP67, tá, prova d'água. Possui conexão para filtros de reatância CC para controlar a emissão de harmônica, né? Todos os sistemas de inversão, tá? Eles geram muita harmônica na rede, então já possuem os filtros para fazer essa eliminação, para ficar em conformidade com as normas técnicas de qualidade da energia elétrica. Os parâmetros do servo drive, né? O controle de velocidade, através da entrada analógica, controle de posicionamento através do que a gente chama trem de pulsos, né, uma sequência de pulsos, controle de torque através da entrada analógica. Então, eu posso estar trabalhando nele por velocidade e torque através de entrada analógica e posicionamento através de um trem de pulsos. O display disponibiliza para usuários informações de velocidade do campo, comandos de torque, número de pulsos que ele está trabalhando quando ele trabalha em posicionamento, sinais de entrada e saídas digitais, comandos de pulso de velocidade, desvio de posição, ou seja, o erro, pulsos do encoder de entrada. Então ele tem diversos tipos de parâmetros, ainda tem mais do que além disso aí ainda. Posso estar visualizando corrente, entre outras coisas, assim como nos inversores na software starter. Realizar a programação através de um computador, utilizando um canal de comunicação serial ou USB. Eu posso estar comunicando o meu servo drive através de um IHMzinho aqui ou de um computador. Quando for para o computador, é um cabo serial ou um cabo USB. Se for cabo serial, eu posso comprar esse cabo direto do fabricante, eu posso fabricá-lo. O fabricante coloca as características de conexão quando ele é feito. Alguns lados são DB9 e outros são RJ6. Tá? Através do software proprietário do fabricante, é possível acessar todos os parâmetros alterados em tempo real. Os fabricantes disponibilizam gratuitamente um software para funcionamento, não há simulação, tá? Então você tem que ter o hardware para poder usar o software. E através do software você consegue fazer toda a parametrização além do monitoramento. Durante a operação do equipamento é possível monitorar seus valores, fazer as medições, né? Utilizar placas de comunicação de dados, protocolos de comunicação específico, bem como o Profibus DP, DeviceNet, entre outros aí, CAN, por exemplo. Então, ele pode estar comunicando, recebendo informações via rede. Aqui a gente tem um exemplo, né? Esse aqui é o software da WEG, ok? Pode baixar ele gratuitamente em weg.net. Aí esse software ele tem a WEG tem as versões dele, vai depender do drive que for usado, então isso vai depender de qual que vocês vão usar na prática, vai depender do drive que tem na escola de vocês. Dá para parametrizar também pelo IHM ou pelo software, tá? O servo motor, esse cara aqui, tá? É um pouquinho diferente do motor de indução trifásico, em seu aspecto, sua visão dele aqui assim, mas no aspecto construtivo ele é muito parecido, tá? É um equipamento eletromecânico que apresenta movimentação proporcional referente a certo comando, por isso ele é um servo. Dispositivo que utiliza uma malha fechada, tá?
através de sinal de controle para verificar a posição atual e atua no motor para posicioná-lo. Nesse caso aqui, esse motor aqui, ó, daqui até aqui é motor. Então, aqui é a caixa de alimentação desse motor. Aqui atrás aqui é o posicionador dele, são um sensor que vai determinar a posição que ele está e a velocidade que ele está girando. Esses dois passos aqui vão ser ligados no servo drive. Os motores possuem 3 componentes básicos, são o sistema atuador, motor elétrico, podendo ser de corrente alternada ou corrente contínua. Acoplado ao motor, utilizamos um conjunto de engrenagens, conhecido como redução, né? Cujo objetivo é amplificar o torque. Então, se você reduzir a velocidade, você aumenta o torque, que é a força, na mesma proporção, reduziu em 5 vezes. Estava com 100 RPM, caiu para 20 RPM, redução de 5. A força que tinha em 100 vai ser aumentada em 5 vezes para 20 RPM. Sensor acoplado a eixo do servo motor pode ser um encoder ou um resolver, a gente vai ver depois os modelos. E para controlar ele precisa de um servo drive, que é um circuito de controle responsável por executar lógicas de controle internamente através da recepção do sinal do campo. Então, o conjunto desses 3 elementos forma o servo acionamento. O servo motor é do tipo síncrono, tá? Máquina síncrona. O estator é bobinado, tá? As bobinas estão aqui, ele está em corte, as bobinas de campo ficam aqui, como nos motores de indução trifásica, o mesmo estilo do motor de indução trifásica. A diferença vai estar no rotor, que é composto por um ímã permanente, tá? Com encoders, os encoder resolver, né? Acoplados para fornecer sinais de posicionamento ou velocidade. Então, eles têm um motor, e no mesmo eixo do motor eu tenho o sistema aqui dos sensores que vão determinar posicionamento e ou velocidade. Aqui a gente tem exemplos, né, de tamanhos diferentes, conexão do motor, conexão do sensor, conexão do motor, conexão do sensor. Sempre o motor é a parte maior, o sensor é a parte menor. Observe que o formato deles é meio quadrado, né, diferente do motor de indução. Ele parece mais um motor de passo. A gente tem as estruturas diferentes. Esse pequenininho aqui é um servo com motor de corrente contínua, tá? Usado em algumas aplicações de Arduino, tá? Sistema de posicionamento, funciona para pequenas aplicações. E aqui é essa estrutura aqui, conexão de força, conexão do sensor para os pulsos. O sistema de sensor dele, né? A gente tem os encoder. O sensor pode ser o encoder ou o resolver, tá? O encoder, ele transforma um movimento rotacional do seu próprio eixo, que ele está girando aqui, em trem de pulsos elétricos. Então, ele transforma o movimento numa sequência de pulsos elétricos. Os encoders mais comuns no mercado são o incremental e o encoder absoluto. Ok? Então, essas aqui são imagens de um encoder. O encoder incremental gera um trem de pulsos. Por exemplo, um encoder de 1024 pulsos por resolução, se ocorre um giro de 10%, de 10 graus em uma volta, será enviado 28 pulsos. Então, uma volta completa do eixo do motor gera 24 pulsos. Tá? Uma volta 360 graus, 10 graus desse aí, vai gerar 28 pulsos. É só fazer uma regra de 3. Se houver perda de energia em uma máquina que utilize um encoder incremental, que é esse aqui, será necessário referenciar a máquina, significa movimentar seu eixo em uma velocidade bem lenta até que o eixo chegue em um sensor que informa que aquele ponto é o zero. Tá? Essa referência aí você tem que reposicionar a máquina. Eu gosto de explicar às pessoas que o exemplo maior desse sistema incremental aí é a impressora jato de tinta, né? Quando você energiza uma impressora jato de tinta para fazer a impressão do papel, a primeira coisa que ela faz, ela pega o carro dos cartuchos, movimenta ele todo para um lado, tenta bater até achar a posição. Aí ela se referencia ali. Ali é a coordenada dela. Depois ela vai receber a informação e vai se movimentar. Quando você manda imprimir muitas páginas, tá?
um documento, durante a impressão, o controle vai depender da impressora, ela para de imprimir, vai lá e se referencia novamente para ter certeza que ela não perdeu a referência. É muito comum fazer isso. Aqui a gente tem um exemplo, né? Ó, como é que ele é, né? O eixo está aqui, tem um disco perfurado, quem já viu aqueles mouses tipo scroll que existia antes, tá? O da bolinha, tá? Ele tinha esses movimentos aqui, quando você movimentava a bolinha, ele movimentava uma rodinha, e aí esses discos que a gente via facilmente dentro dele lá, fazia esse movimento aqui, ó, quando era incremental, tá? As linhas opacas aqui, ou são, quando é um disco de plástico, tá? É um furo. Quando ele é de um material, tipo uma película, tem alguns que usam uma película, aí no lugar desse furo aqui, que seria um furo, seria uma parte opaca, transparente. Tá? Aí o que, que tem aqui? De um lado tem um LED que emite a luz e do outro tem um sensor de luz. Então, quando a luz atravessa essa parte opaca, ela percebe o movimento. Se o disco girar, ele interrompe a luz, ele sabe que houve essa interrupção. Então, a razão dele é essa percepção entre ter luz e não ter luz, que ele interpreta como um movimento. Então, é a razão dele. Aqui são geradores de pulsos A e B, tá? Que são originados de duas marcações radiais igualmente espaçadas que permitem a detecção da posição através da contagem de pulsos e do sentido de rotação pela defasagem dos pontos A e B. Tá? Então ele consegue saber o sentido que ele está girando através do segundo disco aqui, mas ele ainda perde a posição. Então aqui a gente tem o emissor e o fotorreceptor. Já o encoder absoluto, tá? É composto por um conjunto de engrenagens e uma eletrônica um pouco diferenciada. Não gera um trem de pulso, mas um código binário que informa o seu ângulo exato. Aí ele consegue fazer as posições, olha, tá? Observe aqui, ó, opaco e não opaco. Tá? Através disso aí ele consegue memorizar a posição que ele está. Então, lógico que quanto mais resoluções ele tem, esse aqui tem 5 bits embaixo aqui só tem 4 aqui. Quanto maior a quantidade de bits que ele vai ter de resolução no, no displayzinho aqui de giro aqui, na roda de giro dele, que é o sensor aqui, maior a capacidade que ele tem de determinar a posição. Cada posição do disco responderá a uma combinação de sinais, em geral fornecido por sensores ópticos, que percebem a passagem pelas marcas do disco. Então, ele consegue perceber isso aí. Resolver, então vimos o incremental, o absoluto e agora o resolver. O resolver já tem outra característica, ele é um transformador de alta frequência, de 5 a 10 kHz, onde o primário está situado no rotor e existem outros dois secundários em quadradura, 90 graus, no estator. Tá? As amplitudes e fases são tensões induzidas nos dois secundários, são em função da posição do rotor. Um circuito condicionado processa as tensões induzidas nos secundários, fornecendo uma tensão proporcional à posição. Ele tem essa característica aqui, o resolver. Tá? Uma bobina de um lado, uma bobina 90 graus defasada da outra, e uma que vai girar aqui, ó. Tá? De acordo com a tensão que é gerada em cada uma delas, ele consegue saber a posição que ele está na circunferência. Tá? Essa tensão aqui ela pega em função do seno e essa aqui do cosseno, que são defasadas 90 graus. E com essa resolução do ângulo entre elas, ele consegue saber o posicionamento. Tá? É bem interessante. Mas é muita eletrônica, tá? A gente já pega pronto isso aí já. O taco gerador, né, que não é um sensor de posicionamento, ele é um sensor de velocidade, né? O taco gerador de ímã permanente acoplado ao eixo em que desejamos medir a velocidade. Tá? Os sensores encoder incremental e absoluto e o resolver, eles servem para medir, para especificar posicionamento. Consegue dar, através da unidade de tempo, se trabalhar com velocidade.
mas o taco gerador é só velocidade. A tensão de saída deve ser estabilizada na faixa operacional e saída deve ser estável a variações de temperatura. Geralmente incorporam compensação de temperatura através dos termistores. Tá? Essa questão aí, o taco gerador, a tensão gerada por ele é diretamente proporcional à velocidade. Então, você pode fazer uma regra de 3 entre o espectro de tensão, tá? Se ele é de 0 a 20 volts para uma velocidade, por exemplo, de 0 a 2000, tá? Aí você tem essa proporção direta entre quantidade de tensão e quantidade de rotações por minuto que ele vai estar girando. Aqui a gente tem alguns tacos geradores, tá? De exemplo, tá? O desenho da VEG. São bem pequenos eles, tá, gente? A tabela a seguir nos mostra o comparativo entre os principais tipos de sensores de posicionamento e velocidade empregados nos servomotores, tá? O sistema de realimentação pode ser o encoder incremental, encoder absoluto e o resolver. A vantagem do encoder incremental, projetos robustos, tá? Grande quantidade de resoluções, tá? Os discos têm para baixa e alta resoluções, tipos de montagem de interface, são as vantagens. A desvantagem é a posição é perdida após a falha de energia. Então, você perde toda vez que tiver uma falha de energia, você perde a posição. Já o encoder absoluto, tá? Dados de posição disponível após falha de energia, ou seja, acabou, desligou a máquina na sexta-feira, ligou ela na segunda-feira, ela sabe a posição correta que ela foi desligada na sexta-feira. Tá? Ele tem alta resolução disponível. A desvantagem é o custo, mais caro. O Resolver, né, ele é um projeto robusto, tá? Ele tem vantagem de ser insensível a vibrações de alta temperatura. Muita vibração normalmente quebra os discos, tanto do encoder incremental quanto do absoluto. Tá? E a temperatura também pode danificar, que esses discos são de material plásticos, derivados de petróleo. Já o Resolver ele tem pouca fiação e é montado no motor. São as vantagens dele. A desvantagem dele é que a montagem do circuito dele, devido à característica da eletrônica, é mais complexa. Tá? Então, esses são os 3 tipos que se tem. O servo-conversor é a unidade eletrônica do sistema de acionamento e sua principal função é realizar o posicionamento através de um sistema de controle mantendo uma alta performance de força e velocidade no motor síncrono de imã permanente. Tá? Então, essas máquinas são de motores síncrono, trifásicos, síncrono de imã permanente. O inversor estudado na unidade anterior possui a principal função o controle de velocidade e torque nos motores. O funcionamento e tecnologia empregado no sistema eletrônico de servo-conversor foram mantidos, ou seja, a mesma característica do inversor de frequência. Adicionada a isso, uma realimentação que permite o trabalho em malha fechada. Aí vai gerar o posicionamento. Aqui a gente tem uma imagem da foto do servo-conversor SAC05 da VEG, esse que a gente tem na escola aqui, tá? Aí a gente tem as características. Esse cabinho aqui que a gente liga no computador, parece o cabo de telefone, cabo de rede. Observe acima a topologia empregada no sistema de servo-acionamento, incluindo a unidade de servo-conversor. Então, ele vai pegar a rede trifásica, retificar, igual no inversor, filtrar, e os IGBTs dele vão gerar o sistema trifásico com frequência diferente. Então, a parte de potência dele é a mesma. O que muda é a parte de controle. A diferença básica do funcionamento do inversor e o servo-conversor está no sistema de realimentação. Observe a seguir o sistema global de acionamento e controle do servo-conversor. Aqui a gente tem um motor trifásico, tá? Eu tenho sensores de correntes aqui, que vai para o algoritmo de controle. A gente tem os sensores aqui de velocidade e posicionamento, que vem para cá, e esse comando de referência. É a lógica de chaveamento. Então, eu tenho monitoramento por corrente, que faz o torque, e posição e velocidade através do encoder, do resolver, por exemplo. A malha mais interna de controle de corrente sobrepõe a uma malha de controle de velocidade, e essa é a malha de controle de posição, como apresentado na figura aqui. Ó. Então, aqui a gente tem os controles de posição, de velocidade, regulador de velocidade, tá? E aqui
sistema de controle de corrente. Então, tudo sincronizadinho, bonitinho. Sistema de transmissão mecânica. As situações em que a solicitação de torque muito elevada existe ainda a possibilidade de combinação do servomotor somado ao sistema de transmissão mecânica. Então, em geral, o servomotor é associado a um sistema de transmissão de potência mecânica e a carga movida conforme apresentado na figura, né? Então, eu tenho o servoacionamento, o servomotor, que vai me entregar um eixo. Nesse eixo, eu vou fazer uma transmissão mecânica, vou fazer uma redução de velocidade, pode ser uma transmissão por polias, por engrenagens, qualquer tipo de transmissão, que vai fazer uma redução de velocidade e aumento de torque. Depois eu faço a carga movida. Instalação do servo, né? A instalação é básica para todos os tipos de servos e é muito importante que seja realizada com bastante atenção para que o equipamento funcione corretamente. A figura ao lado aqui apresenta o esquema de ligação do servo, acionamento e de seus acessórios, né? A gente tem aqui todos os dispositivos aqui, ó. O servo drive está aqui, o servo motor, tá? A gente vai falar dos outros aqui na próxima tela aqui, ó. Tá? Um aqui, tá? É a alimentação do freio, né? Tem um sistema de controle de freio dele para frear o motor, então a gente aplica corrente contínua nele, alimentado por 100 a 200 volts corrente alternada, transforma depois, alimentado por 24 volts para ser o motor com freio 24. O 2 aqui, ó, é um disjuntor, protege a linha de alimentação, desligando a alimentação do circuito quando a sobrecorrente é detectada. Esse 3 aqui é um filtro de ruído, né? Para eliminar ruído externo da linha de alimentação. Um contador magnético aqui para fazer a isolação da rede aqui com o servo, né? 5 é a alimentação do freio. Vai vir aqui para frear o motor. O 6 aqui, ó. Tá aqui. Esse cara aqui é o resistor regenerativo, né? Conecta um resistor regenerativo externo aos terminais B1 e B2. Fica aqui no drive aqui. Se a potência regenerativa for suficiente para 6 kW ou mais, é necessário um resistor externo. Tá? Então, isso aí ele vai regenerar, ele vai pegar a tensão do motor quando você estiver reduzindo ele e gerar a energia para ela. Quando ele não consegue absorver essa energia, tem que jogar em cima do resistor. O controle periférico, que está aqui, ó, o 7 aqui, tá? São os conectores aqui. Tá? Conecta o cabo do PAC, que é o controlador externo, pode ser da Yaskawa, que é um fabricante. Você vir com comando externo por ele, por exemplo, por rede. O 8 aqui, tá? Permite ao usuário setar parâmetros ou referências de operação para mostrar alarme de operação. Aqui é conectado aquela IHMzinha, tá no 8 aqui. E eu posso estar também conectando um computador, através de um cabeamento. Essa é a estrutura de instalação dele. Para assegurar uma operação estável e segura, sempre observe as seguintes precauções de conexão. Utilize cabos próprios, por mais similar que eles pareçam, né? Utilize cabos para entrada de referência e cabeamento de encoder. Tem os cabinhos específicos para cada função, cabo de alimentação, cabo de dado. Corte a parte excedente dos cabos para minimizar o tamanho e evitar o efeito antena. Tá? O cabo tem que estar no tamanho correto, tá? Não pode estar com a sobra enrolada, não. Em uma instalação que utiliza cabo multivias, aterre os cabos reservas, tá? Então eu preciso de 4 cabos aí, por exemplo, e eu tenho um cabo PP que está com 7 vias, está sobrando 3. Essas 3 têm que estar aterradas para elas não ficarem flutuando. Para o cabeamento do terra, utilize a fiação mais grossa possível, por exemplo, a WG14, que é o 2 mm ou mais. Na realidade, o que a gente faz? A gente usa para o sistema de aterramento a mesma bitora do cabo de alimentação. Tá? Se eu usar 2,5 para alimentar o meu inversor, eu vou usar no aterramento 2,5. Se eu usar 4 mm para alimentar o inversor, eu vou usar aterramento de 4 mm e assim por diante. O dimensionamento dos cabos deve ser realizado por profissionais capacitados, obedecendo às normas vigentes. Os manuais também dão a dica para a gente. Tá? O aterramento de classe 3, pelo menos, é recomendado, que é os 100 watts no máximo. Aterra apenas um dos lados do cabeamento. Se o motor for isolado da máquina, aterre-o diretamente. Tá? Então, fazer toda a parte metálica tem que estar aterrada.
Para prevenir problemas no funcionamento por motivo de ruído, posicione o dispositivo de referência de entrada e também o filtro de ruído o mais próximo possível do servo. Sempre instale um circuito de absorção de sobretensão dos relés, solenoides e contatores eletromagnéticos. A gente chama isso de snubber, tá? E fica em paralelo com as bobinas. A distância para a passagem dos cabos de linha de alimentação, entenda como linha de alimentação a fiação de energia do painel e a linha de alimentação do motor, os cabos de força que a gente fala. E da linha de sinal, que é os cabos de comando, entenda como linha de sinal as informações vindas de um controlador externo, seja do sensor, do CLP, deve ter no mínimo 30 centímetros de distância, separando uma da outra, tá? Observando a colocação da alimentação e das linhas de sinal em dutos separados. Tá? Um cabo de força separado do cabo de dados, para não gerar interferência. Nunca enrole os dois tipos de sinais, né? Vamos misturar eles lá e deixar eles juntos, evitando assim a geração de campo magnético e geração de ruído no equipamento, que pode receber um comando indevido, principalmente se for resolver. Parametrização. Podemos também realizar a programação através de um computador pessoal, que é um PC, utilizando um canal de comunicação serial ou USB. Tá? Através do software proprietário do fabricante, é possível conectar todos os parâmetros e alterá-los em tempo real. Durante a operação do equipamento, é possível monitorar seus valores. Alguns servos desse aí aceitam, inclusive, comando em rede, tá? Alguns da Siemens, da Yaskawa, tá? Eles conectam lá, já tem o IP deles, você trabalha com rede, assim como alguns inversores de frequência. Então, você pode estar fazendo a parametrização através da IHM, conectada aí, ó, local remoto, né? O local a gente fala que ela fica na tela dele aqui, remota quando ela tem um cabinho aí de até 1 metro para ficar na porta do painel. Ou via PC, conecta o PC ao servo drive. Utilizaremos o servo conversor SCA05, que é o que a gente tem na escola, por isso que eu fiz esse desenho aqui, essa preparação dessa aula, tá? Para exemplo de parametrização, visto que, independente do modelo e do fabricante, os parâmetros de ajuste desse dispositivo são parecidos para todos. É quase muito igual, tá, gente? A IHM Standard do SAC05, que tem essa imagem aqui, contém um display de LEDs com 5 dígitos de 7 displays. Esse cara aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, display de 7 segmentos. 2 LEDs de sinalização, que é o Power On e o Fault. 4 teclas, essa para baixo, essa para cima, a tecla P e a tecla Reset. A figura a seguir mostra a IHM e indica a localização do display dos LEDs das teclas. A função do display dos LEDs mostra a mensagem de estado e erro e o número do parâmetro, o seu conteúdo. Tá? A função do LED POE1 indica que o servo conversor está energizado. Ele pode estar energizado em movimento ou só energizado, travando. Tá? Ele pode não estar energizado. A função do LED Fault indica que o servo conversor sofreu algum tipo de erro interno ou externo. Tá? A função da tecla Reset serve para resetar o erro e reiniciar o servo conversor. Então, se ele deu um erro lá, aperta o Reset para tentar resetar o erro. É importante observar que o reset dos erros somente será aceito se a condição que gerou esses erros não persistir no momento em que pressionada a tecla. Por exemplo, ele desarmou por excesso de corrente. Eu parametrizei ele o limite de corrente, o motor lá teve uma carga maior e deu um excesso de corrente e ele entrou em fault. Beleza, apertei o reset, ele desligou o motor, ele não vai ligar o motor quando eu apertar o reset, ele tira o erro. Se eu, na hora de eu ligar, ele for tentar fazer força e exceder a corrente, ele vai entrar em fault de novo. Agora, tem outras condições, por exemplo, eu posso colocar um fim de curso extremidade direita. Aí eu fiz um movimento lá, ele passou da extremidade direita e ficou agarrado na extremidade direita. Aí vai me dar um erro, eu habilitei ele gerar uma falha quando ele chegasse lá, e gerou a falha, mas enquanto ele estiver posicionado lá, eu posso estar dando reset que ele não vai movimentar. Aí eu tenho que liberar para ele fazer o movimento e retornar do fim de curso.
A função da tecla P, essa tecla é P de prog, né, programação, tem a função de entrar e sair do modo de programação dos parâmetros. Sempre que desejar alterar um parâmetro no display, deve apertar a tecla P para ter acesso ao conteúdo. Primeiro você aperta a tecla mais e menos lá para chegar no número do parâmetro, depois aperta o P e altera o conteúdo. Tipos de controle. Antes de iniciar uma parametrização do conversor, é necessário que seja definido o tipo de controle a ser utilizado. No inversor de frequência, a gente tinha o controle escalar e vetorial. Tá? Embora em sua maioria dos conversores são solicitados onde se deseja realizar o controle de posicionamento de paradas, é possível no funcionamento desse simplesmente como controlador de velocidade ou controlador ou torque no servo motores. Então, eu posso ter no servo drive controlando somente velocidade, somente torque ou posicionamento. Tá? A grande maioria das aplicações é posicionamento. Tipo de controle e característica de funcionamento. A gente tem um modo torque, né? Ele controla apenas o torque do eixo do servo motor, não importando a velocidade e nem a posição do mesmo. Ele vai sempre manter a mesma força. Tá? Se eu colocar um peso maior, ele vai manter a mesma força e vai perder velocidade. Mantém a corrente constante, o torque é proporcional à corrente, o valor de referência da corrente. A variação de velocidade em função da carga, sem controle algum por parte do conversor. Ele não controla a velocidade nem posicionamento, no modo por torque. No modo velocidade, o servo conversor mantém a velocidade constante no valor determinado pela referência de velocidade. A variação da corrente é em função da carga. E ele não controla o posicionamento. No modo posicionamento, o servo controle mantém a posição constante. Tá? Ele vai estar preocupado em se posicionar no valor determinado da referência de posição, que é o parâmetro 117, entrada analógica. O controle de velocidade e torque dos motores elétricos foi visto nas unidades anteriores e, portanto, vamos focar o controle de posicionamento nessa unidade. Utilizando o dispositivo em modo posicionamento, o parâmetro que define o modo de controle é o P202. Se fosse um inversor de frequência, o P202 eu escolheria entre o escalar normal, V sobre F, ou V ao quadrado sobre F, e o sistema vetorial. Como ele é um servo drive, eu tenho lá nele os modos de funcionamento, né? Velocidade, torque e posicionamento. Tá? Função move. Antes de realizar a parametrização, ou mesmo apresentar um exemplo de parametrização envolvendo posicionamento, é necessário ter conhecimento da função move, tá? De movimentação. Tá? Essa função faz o servo motor executar um ou mais deslocamentos de posição programados. Então, eu vou programar o que ele vai movimentar. Ao ser acionada, faz o servo motor acelerar, seguindo a rampa de aceleração programada, que é o P100 ou 102, ele tem duas rampas de aceleração e duas de desaceleração, além de atingir a velocidade de referência. Então, eu vou falar com ele que ele vai movimentar numa determinada velocidade, usando uma rampa tal, ok? Essa velocidade é mantida até chegar mais próximo do ponto de parada. Nesse instante, começa a desaceleração, tá? Também programada via parâmetro, que é o 101 e o 103. Eu tenho duas rampas de aceleração e duas rampas de desaceleração. Posso escolher entre elas. Tá? Para que o eixo pare e trave na próxima posição programada. Okay? Então, essa é a característica da função move. No sentido de giro de cada deslocamento, também é setado via parâmetro. O deslocamento que o servo motor vai fazer ao ser acionado a função move é determinada pela referência da função move, que é composta por dois parâmetros. Tá? Dois parâmetros para a função move. O número de voltas e a fração de voltas. Tá? O número de voltas é o número de vezes que o eixo vai girar. Então, eu posso movimentar 15 voltas. E a fração de voltas? Tá? É quantos graus ali que ele vai movimentar além daquelas 15 voltas, né? O ângulo no qual o eixo vai girar, de 0 a 360 graus. Então, se eu colocar uma volta, é 360. Okay? Se eu quiser que ele gire menos que uma volta, ou uma volta mais uma fração de volta,
aí eu uso a fração de volta. Se eu quiser que ele gire, o movimento dele vai girar em voltas inteiras, eu não preciso usar a fração. O eixo do servo motor irá girar o número de voltas mais a fração de voltas previamente programadas. Então, o MOVE vai fazer isso. Ciclos de posicionamento. Pode ser programados nesse inversor aí da VEG que eu citei aí, até 10 ciclos de posicionamento, com no máximo 10 posicionamentos no total. Tá? Exemplo de aplicação de um ciclo de posicionamento com uma posição. Um ciclo de uma posição. Quando acionada a função MOVE, o motor vai girar 5 voltas a 200 RPM no sentido horário. É um exemplo. Tá? Então, ele vai dar 5 voltas na velocidade de 200 RPM no sentido horário. Quando acionada a função MOVE, o motor deve girar 150 voltas a 1.800 RPM no sentido anti-horário. Quando acionada a função MOVE, mais um exemplo, o motor deve girar 280 graus no sentido anti-horário. Ele não vai dar nenhuma volta, tá? Vai dar pouco mais de 3/4 de volta. Quando acionada a função MOVE, o motor deve girar 3/4 de volta, ok? Se não especificar sentido, é horário. Okay? Então, eu posso estar fazendo esses movimentos aí, tá? De um ciclo de posicionamento com uma posição. Importante que na hora da parametrização deve-se definir como será o acionamento da função MOVE. Ela poderá ser acionada via parâmetro, que é o P435, tá? Ou seja, via rede, ou via entrada digital, através das entradas digitais, que pode ser de DA1 a DA6, entradas digitais acionadas por 24 volts. Aí eu ponho para a entrada que eu quiser a função MOVE. Independente de ser acionado via parâmetro ou entrada digital, define-se o ciclo de posicionamento como uma posição, um ciclo de posicionamento com uma posição. Ciclo completo, um ciclo de posicionamento com mais de uma posição. Eu posso fazer uma sequência de movimentos, tá? Em velocidades diferentes, por exemplo. Exemplo de aplicação de um ciclo de posicionamento com mais de uma posição, tá? Quando acionada a função MOVE, apertou a teclinha do MOVE lá, o eixo do motor deve, primeiro, girar 5 voltas a 200 RPM no sentido horário. Ele vai dar 5 voltas, 200 RPM. Inverter o sentido e girar 27 voltas a 1.500 RPM. Então, ele vai depois girar 27 voltas no sentido contrário a uma velocidade de 1.500 RPM. Parar até que seja dado o novo comando da função MOVE. Então, isso aí ele é um ciclo com mais de uma posição. Outro exemplo, quando acionada a função MOVE, o eixo do motor deve girar 7.000 voltas a 1.705 RPM no sentido anti-horário, girar 15.722 voltas a 3.000 RPM no mesmo sentido, ou seja, sentido horário, girar 3/4 de volta a 120 RPM no mesmo sentido, girar 12 graus a 76 RPM no mesmo sentido, girar 8 graus a 15 RPM no mesmo sentido, parar até que seja dado um novo comando da função MOVE. Então, são mais um exemplo de comando com um ciclo e mais de um posicionamento. Ele vai fazer toda aquela sequência e parar e esperar um novo comando. Aqui eu vou fazer 2 exemplos aqui, já esse exemplo a gente faz na escola aqui, tá? Então, por exemplo, estando a entrada digital 1 acionada 24 volts, sempre que o servo conversor receber um sinal binário na entrada digital 2, a entrada digital 1 é o habilitador. Se ela for verdadeira, está apta a funcionar. A entrada digital 2 é onde vai acionar a função MOVE, tá? Ela vem lá de um CLP para dar o sinal para ele. O eixo do servo motor deve dar 8 voltas completa, com velocidade de 200 RPM, e rampas de aceleração e desaceleração de 2 segundos, que ele tem rampa de aceleração e desaceleração. Como é que ficaria essa parametrização aqui? Ó?
Tá? Eu chegaria lá, for parametrizar ele pela IHM, né? Eu tenho que ir lá no P00, digitar 5, que é a minha senha de acesso. O P100 é a rampa de aceleração, coloco 2000, é milissegundos. E o P101 também é a rampa de desaceleração, milissegundos. O P124 é a referência de velocidade para a posição 1, 200 RPM. O P202 é o modo de operação, que é posicionamento, vai ser o 3. O P229 é a operação da rampa, né? Ele vai habilitar a rampa 100 e 101. Se eu colocar um aqui, se eu colocasse dois, seria a 102 e 103. A 102 e 103, isso mesmo. O 263 habilita, desabilita o servo motor através de DI1. O 264, DI2 vai ser a função move, como posição 1. Tá? Uma posição. O 441 define o ciclo, né? 441 para o posicionamento 1. O 451 executa o posicionamento 1 com as rampas 100 e 101. E o 481, número de voltas do eixo irá realizar 8 voltas. Além desses parâmetros aí, eu tenho que fazer os parâmetros de configuração, tá? Adequar o motor ao drive. Tá? Lá no drive, lá, eu tenho que escolher qual motor que está sendo usado, quais os sensores, tudo lá. Isso é configuração, isso aí é para funcionamento. Ok? Perguntas até agora? No exemplo 2, tá? A entrada D1 vai estar habilitadora também, a DI2 vai dar a função move, né? O que vai mudar aqui é 200 voltas, velocidade 3.000 RPM e a aceleração e desaceleração a 2,5 segundos. Aí a tabela vai ser praticamente a mesma, só vai alterar os valores aqui para a função. Isso aqui é interessante. Você vai gerando as páginas. Quando a gente faz essa parametrização aqui, eu gosto de fazer ela pelo computador. Conecto o cabo lá e faço pelo computador. Você abre uma tela grande lá e vê os parâmetros. Fica bem mais fácil. Aí tem uma sequência de parâmetros que você tem que fazer para habilitar para usar o computador, tá? Isso é tudo no manual que a gente faz. Definição de frações de volta. As frações de volta também são aceitas, né? Nesse caso, consideram a volta inteira, ou seja, 360 graus, correspondente a 16.384. Essa aí é a resolução do resolver dele lá. Então, o que acontece? Quando ele dá uma volta inteirinha no eixo do motor, são 16.384 pulsos que ele interpreta. Aí é só fazer uma regra de 3, né? A gente fala que o número de pulsos aqui é 16.384 vezes o ângulo dividido por 360. É nada mais que a aplicação da regra de 3. Tem um exemplo, né? 3 quartos de volta, 270 graus. A gente vem cá e põe aqui 270, 360, dá esse número aqui. Se eu quisesse usar o 3 quartos direto aqui, eu multiplicaria por 3, dividiria por 4, daria a mesma coisa. Esse número 12.288 deve ser programado diretamente no parâmetro que define a fração de volta. Tá? Então, é tantas voltas. Se eu colocar, por exemplo, para esse cara aqui, ó, 16.384 é uma volta. Então, ao invés de ficar digitando, se eu tivesse que dar 10 voltas, eu teria que colocar 163.840. Não, eu coloco uma volta, ele interpreta lá dentro lá e já faz a conta lá dentro. A fração é só a fração que é menor que uma volta que eu preciso fazer isso. Sobre o servo acionamento, alguma dúvida, alguma pergunta? A gente vai falar um pouquinho sobre o processo batelado. Rapidinho. Camila, sem dúvida. Obrigado, Camila. Vou seguir. Se tiver dúvida aí, vocês podem escrever no chat, tá? Processo batelado. Na semana passada a gente viu o processo contínuo, né? Processo batelada, uma dada quantidade de material é processada através de passos unitários, cada passo sendo completado antes de se passar para o passo seguinte. A alimentação do processo batelado é feita por quantidades discretas de modo descontínuo. Então, tem o processo contínuo e o descontínuo é o batelado.
Processo é alimentado, a operação é executada, o produto é descarregado e reinicia outro ciclo. Cada operação do processo batelada pode ser considerado como um processo contínuo, porém o tempo envolvido é relativamente pequeno, no contínuo é longo, medindo minutos ou horas. O processo batelado é aquele em que as funções de transferência de material ou processamento de material são cíclicas com resultados repetitivos. O processo batelada faz um produto em quantidades finitas. Ou vou fazer uma receita para fazer 10 bolos, por exemplo. Um exemplo do nosso cotidiano de processo batelado é a elaboração de uma sopa. Nesse caso, a receita dessa sopa já foi passada de geração para geração por anos. No passado, cozinhar a sopa era feito e controlado manualmente, porém os passos e funções típicas do processo de batelado já eram explícitos e reconhecidos com medição, sensação que dá por meio do tocar, escutar, degustar. Sempre está olhando a sopa, né? Cheirando. Atuador, interferência direta de cozinhar no processo, como mexer a sopa, aumentar ou reduzir a fonte de calor, adicionar ingredientes ou remover a panela do fogo. Segurança, como evitar ou extinguir o fogo da cozinha, certamente com extintor para emergência. Manipulação anormal, redução do fogo em caso de excesso de fervura ou aumento da agitação para evitar que a sopa grude na panela. Controle regulatório, mantendo a temperatura da sopa no ponto de ebulição. Sequência, execução dos passos do processo em ordem pré-determinado, coordenação do processo, certos ingredientes foram medidos, pesados ou processados para servir como matéria-prima antes de começar o processo principal na cozinha da sopa, tá? De cozinhar a sopa. Então, você tem essas características aí. E o oitavo, programação, onde alguém programa e supervisiona no processo de fazer vários potes de sopa para toda a família. É fácil imaginar que o controle de quantidade em termos de garantir um gosto agradável e consistente para vários potes de sopa é requerido pelos usuários finais, sendo o controle de qualidade considerado um ponto de extrema importância pelo cozinheiro. Sai tudo igual. Esse é um exemplo de processo batelado. Esse exemplo mostra as funções incluídas no controle do processo batelada, não são diferentes de fazer uma sopa. A principal diferença é se tem os equipamentos necessários para executar as funções automáticas por meio de equipamentos automatizados, tirar a interferência do ser humano. Como havia fenômenos pouco conhecidos, o controle de processo batelado foi considerado uma arte ou uma habilidade no passado, ou seja, você tinha o ser humano controlando lá. Os processos de batelada originais eram tão elaborados que requeriam muita atenção e experiência para fazer produtos com uma quantidade consistente. Atualmente, tem-se enfoques mais científicos e muitas incertezas foram reduzidas ou resolvidas. Historicamente, o crescimento do conhecimento dos fenômenos físicos e químicos, junto com o aparecimento de novas tecnologias, métodos e técnicas, possibilitaram ao técnico de controle automatizar as funções descritas acima. A automação começou com medidas de processo e com atuadores diretos da planta. Depois se seguiu a automação das funções de controle lógico, de intertravamento e os controles regulatórios. Gradualmente, a automação foi aplicada ao controle de sequência dos níveis de programação. A automação sempre foi inspirada por várias sequências conforme sua demanda, né? A automação visa aumentar a segurança, proteger o ambiente, melhorar a saúde de trabalho do operador, né? Ele interferir menos no produto, ficar longe das condições dos intempéries, melhorar a qualidade do produto, aumentar a eficiência e produtividade, controlar os tempos de entrega. Então, tudo isso faz parte da automação. Como a maioria dos problemas de controle ocorre durante os transientes da partida, o processo tipo batelado é mais fácil de ser controlado, pois ele realiza muitas partidas e fica parado durante intervalos de tempo. Como consequência, foram desenvolvidos controladores especiais para o processo tipo batelada. Basicamente, tais controladores possuem a capacidade de partir em automático e não precisam ser desligados nos intervalos de processo parado, sem problema de saturação. Então, eles conseguem
tá gerando esse fluxo aí, ó. Então, aqui a gente tem água quente, produto 1, produto 2, produto 3, mistura e vai embora aqui para fazer um determinado produto. Gerenciamento da batelada. Não é fácil projetar um sistema de controle de projeto batelada para uso geral. Parece fácil no início, mas quando se examinam as exigências operacionais e funcionais, se vê que elas são mais complexas que a maioria das outras aplicações. De fato, o projeto de um sistema para controle de processo contínuo é relativamente mais fácil. O controle contínuo pode ser visto como uma parte de um controle de processo batelada. As exigências operacionais básicas são mover quantidades discretas, que são as bateladas, de materiais através de equipamentos, operar dispositivos nos equipamentos para criar as condições apropriadas do processo. No processo batelada, para diminuir o tempo de produção, são desenvolvidas células, que a gente chama, ou ilhas, né, de produção, que trabalham simultaneamente e depois são agrupadas no final do processo. Então, você vai fazendo uma parte do processo aqui, outra parte aqui, outra parte aqui, e depois une essas partes aí você consegue redução do processo. As figuras a seguir demonstram os estágios sucessivos de 3 diferentes batelas se movendo através de uma célula no processo. Assim que a batela 1 acabou no tanque, tá? Esse tanque aqui, e enquanto ela está na coluna, a batela 2 começa no tanque, e assim quando a primeira batelada se move para o misturador, a batelada 2 é movida para o tanque, e a batelada 3 pode ser começada no tanque. Então aqui, ó, primeiro estágio, enchimento do tanque com leite. Esse é o tanque aqui, vai vir o leite, tá? Aqui, ó, já tem um produto esperando o leite aqui, tá? Aí vem aqui o espessante. Segundo estágio, o enchimento do tanque com espessante, tá? E o terceiro estágio, a mistura. Você faz a mistura. Então, você gera cada um estágio para fazer. Tá? A propriedade é a receita, né? A sequência da receita que gera. Tá? Enquanto no processo contínuo a gente tem o nosso desafio maior é a ação do controle, né? A ação P&D principalmente, que é a principal dela, tá? No processo batelado é as sequências. Dúvidas, perguntas, falem comigo. Não esqueçam, tá? Dia 13, obrigado, Camila. Dia 13, encerra a atividade 2. Quaisquer dúvidas vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem para mim. Tem que fazer a pesquisa de satisfação, tá? E depois vocês vão estar com a última unidade seguinte, que é a unidade 12, C12, para finalizar o curso. Eu vou encerrar a gravação aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu só vou encerrar a gravação e vou continuar com a sala aberta aqui, tá? Gente, desejo a vocês excelente semana, tá? Não esqueçam, vão fazer a atividade 2 lá, pode fazer mais de uma vez, tá? Não tem problema. E pesquisa de satisfação, quaisquer dúvidas podem estar mandando para mim, tá ok? Essa aula aqui, a gravação dessa aula, o PDF já está disponível para vocês lá na plataforma. Esse vídeo aqui que está sendo gravado, hoje ainda, até a noite, às 7 horas no máximo, ele já está disponível para vocês na plataforma. Tudo de bom para vocês e até a próxima, tá?